Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do podcast Informando 98.9, que hoje está falando sobre a PEC, que está aí polêmica, né, do fim da jornada de 6 por 1, e eu estou recebendo a Jéssica Freita, que é advogada previdenciária, e está falando hoje com a gente sobre esse assunto. A gente deixou o último bloco, o segundo bloco ali, falando de um assunto que eu acho que é muito interessante, né? A relatora dessa PEC, a Erika Houston, do PSOL, disse, né, que ela pedia, ela teve essa ideia aí de criar o fim da jornada de 6 por 1 por 4 por 3. Mas ela queria muito mais além, além, levantar muito mais uma discussão sobre como é o servidor, né, o trabalhador hoje, de que maneira ele está trabalhando, qual é a condição de trabalho, né, ele ser mais humanizado. Então, muito mais do que isso, ela queria criar essa discussão. Exatamente. O que eu, dentro do que eu li, o que eu vi, assim, a chuva de informação que a gente tem tendo é que o intuito dela, além de causar o incômodo, né, nos governantes no geral, é pensar nessa questão de ter um trabalhador mais humanizado, dele ter tempo. Por exemplo, quantos e quantos pais hoje não conseguem nem ir, nem acompanhar uma apresentação da escola do filho? O filho não lembra, não tem essa memória afetiva. Por quê? O pai está trabalhando, né? Pensando aí na questão homem, né? Que é o que infelizmente é mais afetado porque as empresas não vão liberar para ele ir. Uhum. Então, assim, o intuito maior, ao meu ver, tá? Isso aí é uma opinião minha. Ela fez para causar o incômodo e falar, opa, vamos abrir uma margem de discussão? Que é até o que ela fala numa reportagem. O intuito dela não é trazer essa PEC de forma engessada e falar, olha, tem que ser isso, tal. Porque lá no Reino Unido é assim, assado. Ela usou o Reino Unido como uma referência, porque eles já fazem esse tipo de trabalho e tá tendo resultado. Mas ela trouxe para cá, para o Brasil, e falou assim, olha, vamos avaliar, mas eu preciso instigar, precisa, entre aspas, cutucar para ter aí uma margem de discussão. Ela precisava dar um mínimo, meio que, assim, talvez drástico, talvez na visão de uns ou não, mas ela precisava dar esse norte para abrir margem de discussão. E aí pensando, mas Jéssica, e se não for aprovado a redução de 44 para 36? O que você vê como viável? 40 horas semanais, que é aquele onde a pessoa ela trabalha 5 por 2. Né? Você acaba gerando dali os 5 por 2, você tem um pouquinho a mais. Um tempinho a mais. Considerando que são 2 dias inteiros de folga. Que é diferente o 6 por 1 que, pensando... Que no sábado são 4 horas, né? Exatamente. Que é um meio período no sábado, exatamente. Né? Que são de 42 horas semanais. Dá 40 horas semanal e 4 no sábado. E aí, pensa, a gente não tem as 4 no sábado mais. A gente tem, né, 40 horas que você distribui pela semana e deixa os 2 dias. Daí você fala assim, mas daí o comércio faz a rotatividade, faz a escala, né? Tem 5 funcionários, são 5 dias da semana, então cada um tira uma folga no sábado. Então você vai fazendo rotativo. Tá vendo que a gente acaba tendo uma mudança, tem uma melhora, porque daí a pessoa também consegue, tem afazeres para fazer em mercado, loja não consegue pagar, porque hoje eu já trabalhei no comércio, eu sei o que é isso. Então, às vezes você tem que resolver alguma coisa, e você não consegue. No horário que você tá trabalhando. Exatamente. E às vezes você pega um patrão que não é muito compreensível, ele já não gosta, porque aí você tem que ir fora do seu horário de trabalho. Como é que você vai fora do horário de trabalho, sendo que tem coisas que só funcionam de segunda a sexta, né? Então, o que poderia também fazer trabalha no sábado, mas folga um dia da semana. Exatamente. Domingo, segunda, domingo e terça. Domingo e segunda seria uma boa. Porque são 2 dias na sequência, você descansa, né? Gera essa questão do entrar dentro da semana com um dia que dá para você resolver suas coisas. Então, ao meu ver, talvez a PEC tenha probabilidade de passar? Acho que não, porque reduziria muito e geraria um impacto. A PEC pode receber emenda? Pode. Ela pode ser modificada. Agora, nesse primeiro momento, ela vai passar por uma comissão para avaliar se tem como fazer alteração, inclusão, né? Ou até mesmo retirada de alguma informação. Então, agora é o momento que eles estão estudando e vão avaliar se da forma como ela está, ela é viável constitucionalmente falando, não fere nenhum princípio, ou se, olha, acho que não vai dar muito bom, porque isso aqui vai ser passível de discussão posteriormente. Então, vamos já acertar os eixos aqui, para, claro, tudo é passível de discussão depois, mas para tentar já colocar ela de uma forma efetiva e evitar duplo entendimento. Essa questão que ela quis levantar, se essa foi mesmo, né, a intenção de que
viessem, né, discutir, que a gente estivesse sentado aqui hoje discutindo exatamente sobre isso, as pessoas falando sobre isso nas redes sociais. Se ela tivesse feito uma proposta menos radical, mudar 6 por 1 por 5 por 2, né? Talvez, já lá no começo fala, não, gente, é isso aí, vai fazer muita diferença, já tem parecido, e tal, já funciona mais ou menos assim. Talvez realmente essa discussão mais radical, né? Mesmo não sendo tão viável, porque a gente até estava falando antes, para o Brasil, para nossa economia, seria muito complicado. Seria quase que inviável mesmo essa escala do 4x3, né? Eu falo que o meu medo é essa escala, assim, sendo bem realista. Qual que é o meu medo? Vim, e aí a pessoa fala assim, agora eu tenho mais tempo, só que eu tenho um valor mínimo, eu tive uma redução ali, entre aspas, salarial, pensando num geral. O superendividamento de novo, aí começa a ter a questão, não posso mais ficar com você como funcionário, mas se quiser, é PJ, entendeu? E aí é um ponto, até... a gente tá quase no nosso horário, mas... Podemos falar. No STJ, no STF, para ser mais certa, já tá caindo a história da pejotização. Ou seja, não tá reconhecendo mais a pejotização como um vínculo trabalhista. Se você tem um CNPJ aberto, se você tem autonomia e você aceitou a prestação de serviço, você é PJ. E aí, descaracteriza toda aquela questão de receber FGTS, 13º, PIS, PASEP... Então, a gente tem vários pontos aí que teria que englobariam quando eu aumento reduzo a escala de trabalho, mas eu onero, entre aspas, o empregador, mas tem um reflexo também no empregado, pensando no viés de que se eu estou onerado como empregador, o que eu vou fazer? Corte. Vou cortar funcionário. Quando eu corto funcionário vai trabalhar o quê? Ou como autônomo, e aí sem vínculo nenhum, às vezes nem pagando INSS. Então, a gente pode ter... lá na frente... Exatamente. Assim... Em cadeia, né? Em cadeia. Agora, a gente fala assim, não, tudo bem. E eu concordo. Existe a necessidade de uma alteração na legislação quando a gente pensa nessa escala que hoje a gente existe de 44 horas semanais, porque realmente é inviável. Quem trabalha em loja, por exemplo, agora é fim do ano. Não vamos nem falar do fim do ano, que o fim do ano é um ponto esporádico. Mas vamos falar no geral. Chega sábado, 6 horas da tarde. O que você vai fazer às 6 horas da tarde? Não tem o que fazer, então... E o cansaço físico, aí você tem um dia... Isso a gente está falando de uma maneira geral. A gente não está falando da pessoa que, na maioria das vezes, mulheres. Sim. Que ainda chegam em casa, precisam limpar a casa. Exatamente. Fazer cuidar do filho. O domingo que teria para descansar, não tem. Você não pode descansar, porque que horas você vai fazer, vai limpar a sua casa? Exatamente. Você tem que limpar no domingo, você começa com a segunda... Então, assim, é um ciclo aí que é complicado mesmo. Então, eu acho que realmente o 6 por 1 é desumano. Eu também concordo e penso que eu falo assim que eu dou graças a Deus que hoje eu tenho meu escritório e uma das coisas que eu não gosto é trabalhar no sábado, porque eu falo que é o único momento que eu tenho pra descansar, pra organizar minha cabeça, sentar pra organizar as minhas coisas. Então, por que não talvez reduzir de 44 para 40, entra no 5 por 2, deixa o domingo como obrigatório, porque senão daí acaba virando bagunça também, né? Deixa o domingo obrigatório e... No caso, 5 por 1, né? Porque é 5 por 2, você pode colocar qualquer dia. Então, deixa 5 por 1, que o domingo é obrigatório. Aí o outro dia acaba se tornando facultativo. Então, deixa domingo e segunda. Por um exemplo, já que o comércio, ele funciona, né? O maior público acaba indo no sábado. Então, eu acho que talvez a redução não... para as 36, mas para 40, não gere um reflexo financeiro pro empregador, não gere um reflexo financeiro pro empregado. A gente tem sim, vai ter um aumento no consumo, porque a pessoa ela tem mais tempo, ela vai conseguir numa segunda-feira ir no médico e comprar alguma coisa que ela precisa. Então, assim, eu acho que talvez o 36 não vai rolar, mas talvez 40 horas semanais. Eu acho que super vira, respeitando as 8 horas dia, e a pessoa ela consegue ter um dia a mais, ela consegue se programar de forma melhor. Então, talvez a 36 não, mas umas 40 horas semanais talvez seja bom. Eu já acho que vale a pena isso tudo pela discussão, né? A gente tem visto também várias opiniões dos deputados, dos senadores, das pessoas nas redes sociais. É importante que a gente também veja isso, né? Que a gente possa identificar as pessoas, né? Que estão nessa luta e que a gente possa sentar e discutir o que for melhor para todo mundo no final das contas, né? E é claro, já deixando deixando registrado aqui, e não tô aqui nem para puxar o lado, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, ela tá com às vezes...
bem definido, pensar dela para patrão. Não, gente, é pensando numa analogia geral, pensando nos reflexos que todo mundo vai ter, que isso reflete na vida. É que às vezes a gente pensa na folga, mas não tá pensando nas outras coisas. Então, assim, já deixar claro, não sou contra, não sou a favor, eu ao meu ver, precisa ser analisado melhor e precisa talvez ter um outro viés pensando na nossa realidade, a realidade do Brasil, a realidade que nós vivemos. Jéssica, muito obrigada, tá? Pelo nosso bate-papo. Deixa aí suas redes sociais para as pessoas acompanharem o seu trabalho, né? O Instagram do escritório é @advocacia Jéssica Freita e tem o meu pessoal que é @adv Jéssica Freita. Sigam lá, vão acompanhando. Jéssica com K, Freita sem S. Exatamente. Senão não acha Jéssica, gente. É Jéssica com K, Freita sem S. Obrigada, tá? Mais uma vez. Eu agradeço. Gente, nós vamos ficando por aqui com mais um episódio aí. Você pode assistir esse e os outros dessa temporada e também da temporada primeira nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no canal do YouTube. Aproveita e já segue a gente lá, tá bom? Combinado? A gente volta no próximo episódio, agradecendo aqui os trabalhos técnicos do João Vitor Cozan, da agência ADV. Esse podcast tem a supervisão de José Pagnan e a direção geral de Lucimara Espinosa. Um beijo e lembre-se, leva a vida leve.